Olá, estamos ao vivo aqui pelo Instagram, dando início a essa jornada da transformação. Serão 4 dias onde nos reuniremos aqui nesse canal para gerar uma grande transformação na vida de todos. Então eu quero saudar aqueles que estão aqui, aqueles que estão entrando, aqueles que entrarão depois, porque de fato vai ser uma jornada da transformação. Boa noite, Josi Portugal, seja bem-vinda a esta live. Itamar, bem-vindo a esta live, a esta jornada da transformação. Estamos trilhando um caminho. Elisa Damásio, seja bem-vinda, Elisa, a esta live. E seja bem-vinda mais do que tudo a esta jornada. Hoje é o início de uma jornada da transformação. Essa transformação que alcança a todos nós através de uma mudança. Uma mudança que pode ser de dentro para fora, mas também o que está fora pode impactar naquilo que está dentro em nossas vidas, né? Então quero aqui saudar, dar boa noite, sejam bem-vindos a esta live, tá? Eu quero aproveitar nesse momento e pedir que você mande essa live para todos os seus contatos, né? O que eu quero aqui com essa jornada é gerar essa transformação para o máximo de pessoas que eu puder alcançar. Porque eu mesma acredito muito nessa transformação que vem juntamente com a mudança no nosso interior. Lívia Carneiro, boa noite, seja bem-vinda. Graziela Antônio, Carline, Vânia, Rafa Feitosa, Delza, sejam bem-vindos. Daniel, bem-vindo, Daniel. Sejam bem-vindos a esta jornada da transformação. Eu estou aqui pedindo que você possa enviar essa live para o maior número de pessoas que você conseguir, porque eu quero gerar mais transformação na vida de quantas pessoas forem possível. E você pode ser um canal desta transformação para outras pessoas. Hoje nós vamos abordar aqui, no início dessa jornada, né, serão a princípio 4 dias onde nós trilharemos um caminho com profissionais bem capacitados que vão trazer para nós trazer luzes, trazer pistas de como nos transformar, tá certo? Estilo Gabi Brito, bem-vinda. Rafa e Carlinhos se encontrando aqui, tá lindona, obrigada. Vocês estão me escutando direitinho? Estão me escutando? Bem-vindo, estilo Gabi Brito. Gabriela Maltese, arquitetura, seja bem-vinda. Mônica Rodrigues, seja bem-vinda, Mônica. Sejam todos bem-vindos a essa jornada da transformação. Gabriela Maltese é uma das convidadas para trilhar conosco esse caminho, né, esta jornada da transformação. Eu já estou dando spoiler aqui, né? Mas eu vou divulgar em breve o dia que Gabi estará conosco. Maiara Pedral, bem-vinda, Mai, a esta jornada da transformação. Espero que eu possa, juntamente com o Cris, que já vai entrar aí, ajudar vocês nessa jornada da transformação. Então, o que é que eu quero pedir? Mais uma vez, envie essa live para o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe essa transformação, né? Compartilhe tudo isso. Eu estou aqui no 4G porque minha internet caiu, mas eu estou aqui firme e forte porque eu acredito muito que essa jornada vai trazer grandes benefícios para muitos, né? É uma jornada que vamos falar de arquitetura, mas vamos falar primeiramente nesse início de desenvolvimento pessoal mesmo, né? De como o nosso ambiente externo impacta na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas ações e também nas nossas indecisões, também nas nossas paralisias. A gente vai entender qual é a relação que tem isso, né? Qual a relação entre arquitetura e psicologia.
Sejam muito bem-vindos. Isa Fernanda, Leonel, Moza. Moza é parceirão aqui das nossas lives. E por que eu acredito que essa jornada ela gera transformação? Nossa convidada chegou, Cris Haddad. Depois ela vai pronunciar direitinho o nome dela, que eu sempre erro. Bem-vinda, Cris. Então, meu nome é Miriane Pedral, eu sou arquiteta e urbanista. E eu fui transformada, né? Eu tenho essa... Olá, Cris! Bem-vinda! Olá, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito feliz, Bom, muito animada, muito empolgada com essa jornada da transformação. Dani, Indira, boa noite, sejam bem-vindos todos. Tássia. Gente, eu quero que vocês vão me dando feedback, se vocês estão escutando a gente, se não estão. Eu estou com um problema de internet, né? Então eu quero saber se vocês estão ouvindo. Débora Fialho, bem-vinda. Vocês estão escutando direitinho? estão me ouvindo e vendo bem também? Como é que tá aí? Dá um feedback aí. Estão ouvindo a gente? Eu acho que tem um pequeno delay na nossa transmissão. Eu te escuto na hora. Você falou agora, eu já escutei. Ah, então tá ótimo. Eu estou com problema de... Então parece que tá tudo bem. Eu acho que foi só no início. Eu troquei aqui de internet, já coloquei aqui. Acho que agora vai. Não, agora vai. Podemos fluir aqui. Vamos sim. Então, vou me apresentar, né, um pouco, falar um pouco de mim, né, brevemente, e dou a palavra para a Cris, para ela também se apresentar. Eu sou Miriam Pedral, sou arquiteta e urbanista, né, trabalho com arquitetura de interiores há 5 anos, né, sou formada pela Unifax, a Universidade de Salvador, e tenho uma grande paixão pela arquitetura, né, eu amo o que eu faço, porque a arquitetura, ela trouxe muitos benefícios para a minha vida pessoal, né. Eu fiz um post no domingo ontem, né, falando um pouco sobre essa jornada da transformação. E eu fui transformada através desse processo, né? De mudança do meu exterior, né? Do meu físico para o meu interior. Né? Cris me conhece já há algum tempo, né? Quem me conhece aqui sabe. Eu tinha obesidade, eu estava com um grau de obesidade 2, né? Quase 90 quilos, estava bastante gorda. Né? E foi na época de finalização da faculdade. Né? E eu me decidi mesmo, assim, por essa mudança exterior. Não estava mais me fazendo bem estar daquilo. Parece que eu acordei, sabe? E disse, não, essa não sou eu. Né? Eu quero saber quem eu sou. Né? E trilhei um caminho realmente de dieta, atividade física. Minha personal está aqui, Deliane. Me ajudou muito. E trilhei um caminho também de terapia, né? Eu fiz terapia durante um bom tempo para me descobrir, me redescobrir. E essa mudança externa do meu físico, da minha, né, disso aqui que vocês estão vendo, trouxe vários benefícios para a minha vida. Porque eu comecei a perceber a minha capacidade, né, de mudança, a capacidade, a força que eu tinha para poder conquistar algo que eu queria, né? E como profissional de arquitetura, né, que trabalha com beleza, com a estética, também me trouxe um olhar mais apurado mesmo para o belo, né? Não estou aqui querendo dizer que a pessoa que está acima do peso, ela não é bonita, cada um tem a sua beleza, mas na minha vida essa transformação causou um grande impacto, né? E o nosso tema de hoje é esse, né? Como o ambiente externo pode influenciar no nosso interior, né? E como aliar as duas profissões, arquitetura e psicologia, né? Na descoberta mesmo do nosso ambiente, na transformação do nosso ambiente, tá? Então, Cris, se apresente, fale aí com o pessoal, fale um pouco de você. Então, Miri, obrigada primeiramente pelo convite, né, por me chamar para inaugurar essa jornada. Me senti muito lisonjeada por esse convite. E como você já disse, você pronunciou muito bem o meu sobrenome, tá?
Olha, passou no teste. Que ótimo! Então, como a Miri falou no início, meu nome é Crislene Haddad. Todos me chamam de Cris, então pode me chamar de Cris, eu me apresento assim também. Eu sou catarinense, estou aqui em Salvador já há 6 anos. Amo Salvador, amo o calor, amo o sol, me sinto muito mais produtiva aqui em Salvador, né? E é interessante a gente falar dessas questões, né, do externo e do interno, né? Porque quando eu mudei para Salvador, eu ainda era estudante de psicologia. Então, eu sofri um impacto cultural muito grande. E o externo, com certeza, me impactou internamente, né? Então, durante esse período de conclusão da minha graduação, de conclusão dos meus estudos em psicologia, eu pude passar por uma verdadeira jornada de transformação, né? Interna, me adaptando com o externo, né? Escolhendo desde o bairro onde eu ia morar, o local que eu ia morar, as pessoas com quem eu ia morar, tudo isso fez parte dessa transformação também. Então, essa mudança, né, de Santa Catarina para Salvador mudou muito, impactou a minha vida, né? Internamente e externamente também, né? Então, eu atuo na área de psicologia clínica, né? Eu atuo em consultório. Também sou coordenadora de uma universidade aqui em Salvador, da Universidade Unopar. E atuo também como coach e outras coisas também, né? Mas vamos hoje conversar muito mais sobre a psicologia, sobre esse processo de autoconhecimento, esse processo terapêutico e de mudança, né? De jornada. Então, Miri, Pode falar. Passo a palavra para você. Eu acho que você tem algumas perguntas aí, né? Tem alguns seguidores do meu Instagram ingressando aqui. Estou muito feliz porque eu acredito, Miri, que você, dentro da faculdade de arquitetura, você tenha tido alguma disciplina de psicologia aplicada à arquitetura ou algo desse gênero, né? E é interessante porque algumas semanas atrás eu fui convidada por uma estudante de psicologia, pela Pri Ramos, para falar sobre psicologia, sobre a atuação do profissional, né, da psicologia. E muitas pessoas pensam que a gente atua só em consultório, só no hospital, mas existem várias possibilidades. E uma delas é a consultoria, esse apoio, esse diálogo com os profissionais de arquitetura, pessoal que trabalha com design de interior também, né? Então, nós psicólogos atuamos, né, e trocamos muitas ideias com profissionais da arquitetura. E eu mesma tô louca por essa jornada, porque me mudei recentemente, tive o privilégio de receber Miri aqui em casa. Em breve essa parede terá cor, em breve teremos vários objetos aqui. E é muito legal isso, né? Unir essas duas linhas, esses dois conhecimentos para conseguir, né, um resultado comum. Muito legal. Então, parabéns pelo projeto, viu, Miri? Estou muito feliz assim, com esse projeto seu. Obrigada. Uma pergunta que eu sempre recebo, né, dos meus seguidores e clientes, é que eles dizem assim, eu não estou, como é que se diz? Eu não estou conformada com o meu ambiente, não estou me encontrando nesse ambiente, né? Por que eu não consigo me encontrar nesse ambiente, né? Teve uma cliente minha que disse assim, Miriane, eu sou ótima compradora, mas quando eu compro, eu não consigo me encontrar, né? Então, qual é essa relação, Cris? A psicologia, né? Qual é essa relação do ambiente, né, externo com o ambiente interno, com a expressão do ser da pessoa? Sim, sim. Pronto, você tocou numa parte muito interessante quando você traz a fala dessa sua cliente, né? Eu não estou conseguindo me encontrar. Eu sou ótima compradora, mas não estou conseguindo me encontrar. O que falta no mundo de hoje é autoconhecimento. Né? E da mesma forma que existem profissionais da psicologia para auxiliar profissionais da arquitetura, designers, existem também profissionais da psicologia que auxiliam, né, o mercado do consumidor, né? Quem trabalha com marketing, publicidade. Então, hoje, principalmente com as mídias digitais, nós temos um mercado de marketing e publicidade enorme, grande.
E as pessoas estão cada vez menos pensando em si mesma no sentido de olhar para dentro, de buscar a sua essência, de buscar a sua origem, de buscar as suas raízes. Estão muito abertas. É como se fosse verdadeiros imãs, assim, pronto para agarrar tudo que aparece, sabe? Então, o mercado publicitário, eu não tô querendo aqui dizer que ele é negativo, não tô querendo dizer isso, até porque Aham. nós temos profissionais excelentes, né, no mercado da publicidade. Mas, como tudo Com na vida, certeza. tem o lado bom e o lado ruim, né? A gente precisa buscar o equilíbrio. Então, quando a pessoa não tem autoconhecimento, não conhece o seu gosto, não conhece o seu interesse, o seu estilo, o seu perfil comportamental, ela acaba se tornando aberta às necessidades criadas e não necessárias realmente. Então, eu lembro assim, é interessante porque eu vou falar aqui porque minha mãe não tá assistindo, eu acho que ela não tá assistindo. Mas quem for na minha casa vai pensar que é uma filial ou um estoque daquele canal Shoptime, sabe? O Polishop. Porque não sei Photoshop. se vocês lembram desse canal, né? Que eram 24 horas de propaganda. E você chega lá em casa, é coisa assim que minha mãe não usa. Mas ela pensou que era necessário para ela. Porque o marketing era tão bom, a publicidade era tão boa, que ela pensou que era para ela. E aí tá ligado com vários outros aspectos, né? A pessoa pode ter um lado desenvolvido para compulsão, então ela pode ser consumista e não sabe, ela pode ser compulsiva e não sabe, então é necessário ela olhar para dentro da casa e perceber, bem, será que tudo que tem aqui realmente é necessário? Será que tudo que tem aqui tem a minha cara, tem a minha personalidade ou foi sugerido por outras pessoas, né? Então, a pessoa precisa entender primeiro esse passo, né? Então, por isso que é muito interessante a pessoa, e principalmente, né, os profissionais que estão atuando, né, como os arquitetos e designers, terem essa maturidade, essa responsabilidade Uhum. de motivar os clientes a buscarem, né, a sua personalidade, a se encontrarem. E aí eu acho muito legal, Miri, porque eu passei por essa experiência contigo como cliente também, né? Você mandou o briefing, né? Mandou Uhum. assim o questionário. E aí eu falei, Sim. caramba, quando tinha as fotos assim, eu nem sabia nominar. A única coisa que eu queria era projetar algo que estava dentro de mim no ambiente externo, que era um ambiente tranquilo, eu Uhum. queria chegar em casa e ter uma sensação de bem-estar, queria deixar o caos lá fora e entrar, né, dentro da minha casa e ser um lugar pacífico, um lugar onde eu pudesse restaurar as minhas energias. E aí, quando eu vi o teu briefing, quando eu vi o seu, né, o documento lá, né, necessário para você colher os dados, eu vi algumas imagens e eu Sim. falei, nossa, esse é o meu estilo, que bacana, que legal. Então, é importante, né, os profissionais terem essa maturidade, essa responsabilidade, né, de não induzirem, mas sim tentar extrair o Exato. que o cliente nem sabe, né? O cliente que às vezes nem Uhum. sabe que ele tem aquele estilo e tem aquela essência, né? Exatamente, né? Como você falou também no início aí, né? Na faculdade a gente tem uma matéria que fala sobre psicologia aplicada à arquitetura, né? E a gente sempre brinca, os arquitetos, né? A gente tem um pouco de psicólogo, porque a gente precisa realmente entender a Uhum. pessoa, entrar na vida. E às vezes eu vou assim, meio que tateando com o cliente, para não achar que eu estou sendo muito invasiva. Mas a gente precisa Sim, conhecer para poder expressar na sua casa aquilo que tem a ver com você. Não aquilo sim, que está na moda, não aquilo que é o sim, gosto do arquiteto, não aquilo que é a minha marca, né? Miriane é arquiteta. Eu amo cinza, mas eu não vou sim, sair botando cinza em tudo quanto é casa porque eu gosto de cinza. E o cliente? O que ele quer? sim, Agora, se sim, dentro daquilo ali, daquele brief, né, que a gente faz, a gente consegue perceber que cabe um cinza, eu vou indicar para ele um cinza, mas não porque eu gosto, mas porque uhum. também sei o efeito que aquela cor vai causar na vida dele. Tá entendendo? Então é uma Perfeito. coisa muito interessante. E outro ponto que você falou, que é bem interessante Uhum. também, é essa questão do descobrir o seu estilo, né? Como você falou, você esteve Uhum. no outro lado, né, da moeda. Porque assim, Sim. a gente vê tanta coisa na internet, né? O Uhum. Pinterest está cheio de imagens que a gente vai Uhum. fazendo uma colagem na nossa casa, mas não Sim. representa
gente é, Com né? certeza, com Muitas certeza. vezes a pessoa se intitula meu estilo é eclético, eu gosto de tudo. Aí compra uma almofada vermelha, uma azul, uma roxa, porque tá na moda, coloca em casa e não se satisfaz, né? Uhum, uhum. E o que Isso, é e que aí, pode justamente, e falar? aí quando a pessoa acaba, né, bem, tudo bem, ela pode se sentir eclética, ela pode se definir como eclética, mas às vezes ela sente um desconforto em determinado ambiente, ou aquele ambiente não é confortável, por exemplo, por uma meditação, para um momento de relaxamento, porque aquele ambiente está tão desarmonizado, está tão desorganizado, que ela não se sente confortável naquele ambiente. Então, às vezes, ela não sabe nem por que ela tá mal. E às vezes é só algumas coisas que estão fora do lugar, que não estão em harmonia, algumas cores, porque você falou das cores, e meu namorado também, como fotógrafo, ele é o louco das cores, assim. Tem horas que a gente está assistindo série da Netflix e aí ele fica percebendo, né, as cores, assim, né? Porque existe a psicologia das cores, existe uma ciência, né, que estudou o efeito das cores no nosso cérebro, o que essas cores induzem, né, os efeitos que essas cores têm no nosso comportamento, né? E aí ele fica assim dizendo, tá vendo a cor aqui, ó? Esse azul descendo pro amarelo, pro verde, não sei o quê. Eu falo, Thiago, pelo amor de Deus, presta atenção nos personagens. Mas é muito interessante isso, porque existiu, né, um tempo dedicado ao estudo daquelas cores, né, na escolha daquelas Uhum. cores, para que as pessoas pudessem assistir sem se cansarem das cenas, né, sem se cansarem da série. Então, por isso que é tão fácil maratonar a série, né? Aquilo ali seja. A sensação de bem e de pacificidade, né? Miri, você tá aí? Oi, Oi, tô te ouvindo, acho que caiu um travou um pouco minha pouquinho, internet, né? mas conseguiu me ouvir direitinho? Ouvi, só não ouvi o final que você falou aí, Pronto, que, da das mesma cores. forma que esses profissionais, né, da indústria precisam estudar o efeito das cores, nós também precisamos saber quais são as cores que produz calma, serenidade, me ajuda a relaxar, que me ajuda a organizar. Os restaurantes mesmo, né, cores mais vibrantes, né? E eu achei muito interessante que você trouxe, né, na legenda da divulgação da jornada o efeito, né, de cada ambiente, né? Porque realmente Exato. existe esse estudo e essa preparação, né? O hospital precisa ser um ambiente tranquilo, porque ali, né, o estresse e o caos é o tempo todo, né, na emergência. Então precisa sim ser um ambiente tranquilo. Então, se as cores não fossem aquelas, as pessoas dificilmente iriam relaxar diante do caos ali, né? Diante daquela emergência toda. Então, o mesmo nós precisamos fazer. É interessante porque, principalmente no litoral, quando a gente vai ver alguma casa, a gente entra, né, para dar uma olhadinha assim. As pessoas, por não terem conhecimento, não terem um apoio de profissionais, né, nessa área, acaba pintando um cômodo de cada cor. Daí você chega assim, um quarto é um laranja. Aí você vai para o outro, é Sim, um rosa com uma parede azul, uma coisa muito forte, né? Você se sente incomodado dentro daquele imóvel. Então a gente exato. precisa buscar, né? Essas informações para a gente poder se encaixar melhor no nosso ambiente, né? Com certeza, é uma coisa que você colocou aí, né? Muitas vezes a pessoa ela não está bem e uma pequena mudança no seu layout, uma pequena mudança de coisas, até de Uhum, objetos da sua casa, né? Você falou da sua uhum, mãe, né? Coisa que nem sim, serve a ela. Mas se ela sim, começa a tirar aquilo do ambiente, aquele ambiente vai se tornar um ambiente mais leve e mais agradável a ela. Eu perfeito. lembro que as pessoas, por exemplo, que trabalham em um ambiente muito fechado, onde não tem iluminação natural, ventilação natural, elas se tornam pessoas, têm a tendência de se tornar pessoas mais depressivas, mais tristes, né? E Uhum, reduz também a produtividade, né?
porque é uma ligação assim muito sutil, né? Sim. A ligação do ambiente externo com o interno. Na Uhum. arquitetura tem uma linha que trabalha a neuroarquitetura, né? Onde vai Uhum. abordando os efeitos do ambiente na nossa psique, né? Sim. No nosso local. Né? Então, e Sim. hoje, sobretudo nesse tempo de pandemia, onde a gente está muito em casa, né? Sim. Muitas pessoas talvez estejam adoecendo até um pouco mais porque estão tendo contato com a enfermidade da própria casa, Uhum. né? Com aquela casa que não é a sua casa, né? Onde você não se Isso. encontra. Antes a pessoa ia para casa para dormir, né? Eram Perfeito. casas dormitórios. Então não se Perfeito. tinha nem tempo de perceber, né? E Uhum. hoje, por estarem também dentro de casa há muito tempo, vão percebendo, né? Que precisam realmente dessa transformação, dessa mudança, Sim. né? Nossa, Miri, você tocou num ponto que realmente é super importante e que passou de forma inconsciente por muitas pessoas, mas que gerou sintoma, que gerou demanda no consultório, que foi justamente esse incômodo da tag, né? Hashtag fica em casa. Então, muitas pessoas entraram em pânico, não por conta da pandemia, do coronavírus, da possibilidade de se infectarem, mas do peso que foi esse fica em casa. Então, né, constelou, a gente chama na psicologia, né, acaba né, tocando né, uma feridinha do que é ficar em casa, do ficar em quarentena no ambiente que ali durante a semana era só um acúmulo, né, de roupas sujas, de pratos sujos, de sapatos no canto da casa. E no final de semana tirava algumas horas do dia para organizar de qualquer jeito e iniciava segunda-feira de novo. Então muitas pessoas se chocaram com isso, né, com o fato de não terem uma casa de verdade, de não ter um lar aconchegante, de não ter um abrigo seguro para a sua saúde mental, para a sua psique mesmo. Porque um dos grandes enfrentamentos, uma das grandes problemáticas foi enfrentar a verdade do ser humano. Que foi enfrentar a sujeira embaixo do tapete, aquela goteira que foi deixando, protelando, aquela infiltração que foi protelando, e pelo fato dele ficar em casa todos os dias, 24 horas por dia, aquilo foi gerando incômodo nele, né? Foi gerando estresse, foi causando, né? Então, você pode perceber que as vendas de imóveis, de objetos de decoração, essas lojas mesmo, né, de materiais de construção, estavam sempre lotadas. Tanto que né, tiveram que Uhum. fechar várias vezes. Porque as pessoas começaram a perceber que havia necessidade de mexer na própria casa. Né? Então, isso é muito interessante, né? E por que não ter esse cuidado antes, né? Com o nosso lar, com a nossa casa? Porque quando o bicho pega, o único lugar que a gente tem para ficar é a nossa casa. Né? As pessoas tiveram que trabalhar dentro das suas próprias casas, organizarem, né? A casa de muitas famílias era a escola das crianças, a faculdade dos filhos mais velhos e os trabalhos dos pais. E era o mesmo ambiente de lazer, muitas vezes de tratamento, né, para a saúde, as pessoas estavam se reabilitando de alguma enfermidade. E, Uhum. e também era igreja, era grupo de oração, era tudo ali, né? Então é muito interessante a gente pensar realmente no nosso lar nesse aspecto, né, de ser o nosso ambiente de aconchego, de proteção, de ser esse ambiente que a gente possa se reencontrar, né, com a gente mesmo, né, se reencontrar com a nossa essência. Então é necessário. E que bom, Miri, que você está fazendo essa jornada aí para as pessoas conseguirem colocar ou tirar do papel esse projeto, né? Porque muitas pessoas também, eu não sei, Miri, mas, por exemplo, quando eu mesma fiz o projeto contigo, eu tinha vários desejos, vários anseios. Mas eu ficava pensando assim, poxa, meu imóvel é alugado, acho que não vale a pena investir agora. Ou as pessoas Uhum. acham que é muito caro investir, né, numa reforma. Mas, gente, tem tanta coisa, né, acessível, simples, né? E aí o interessante é que eu falei, Miri, eu quero uma coisa prática que dê para botar dentro das caixas e levar para mudar de novo. Se eu me mudar, essas coisas têm que ir junto, né? E aí é legal isso, né? A gente saber que a gente pode, né, investir no nosso ambiente onde a gente está, porque é o presente, a gente precisa se preocupar com o aqui e agora, né? Com o nosso momento aqui, né?
Miri, pega a fala aí, porque se tu deixar eu vou falando, falando, falando e não paro mais. Então vá me perguntando Mas tá aí. ótimo. Eu quero aproveitar e pedir pro pessoal colocar coraçõezinhos aí na live, comentar, né? Tivemos alguns comentários aqui, deixa eu voltar um pouquinho para ler. Naomi falou: Olha, esse incômodo da casa me pegou, viu? Tô quebrando o quarto inteiro, inclusive móveis, porque não estava suportando mais o que estava vendo todos os dias, né? E uma coisa também que é bem interessante, né? Que tem também um pouco de psicologia. A gente se dar conta disso é o primeiro passo, né? Uhum, Por isso que um dos motivos de trazer Cris nesse início de jornada é nos despertar nossa consciência para essa necessidade de mudança, né? E uhum, que muitas vezes, gente, não precisa ser uma mudança drástica, né? Não precisa ser uma mudança cara. Ah, uma vez eu perguntei para uma pessoa, né? O que é que você gostaria de fazer na sua casa? Ela disse, demolir e construir outra. Eu disse, mas você tem dinheiro para isso? Ela disse, não. Eu aham. disse, então vamos para o possível, né? Vamos Isso, trabalhar o que é isso. possível dentro das suas possibilidades hoje. O que é possível fazer? Tem muitas possibilidades, né? Como o Cris estava falando aí. Não é porque o Uhum. apartamento é alugado que você vai deixar de qualquer jeito. Tem que Sim, expressar quem você é, sim. né? Tem que expressar a sua personalidade, porque nossa casa é o nosso refúgio, né? Se eu chego em casa depois de um dia estressante e o ambiente é um ambiente desconhecido para mim, eu não vou ter uma noite Uhum. restauradora, né? Eu não vou ter um Isso. descanso, né? Uhum. E eu falo isso falando de mim também. Porque, por Sim. exemplo, eu, desde que eu me formei, eu trabalhei para mim mesma, trabalhava no meu quarto, né? Então, eu acordava no meu trabalho e dormia no meu trabalho. Era uma coisa Uhum. só. E eu senti essa Sim. necessidade de dividir os ambientes. Eu fui trabalhar no outro ambiente aqui da minha casa, né? Antes da pandemia, Sim. né? Sim. E isso gerou uma mudança muito grande em mim, porque é um movimento diferente, né? De perceber Uhum. aqui é o meu lugar de descanso, é o meu quarto, né? Uhum. Então, pintei a parede, até botei esse dia Isso. nos stories, né? Eu mesmo pintei a parede, eu e meu namorado, a gente fez essa parede geométrica aqui com cores que representam quem eu sou hoje, como vou vivendo hoje, né? Então, é Uhum. possível a gente fazer pequenas intervenções que tragam resultados e muitas vezes sem gastar tanto quanto a gente imagina. É porque a gente pensa Isso. logo em demolir a casa e construir outra. Mas o que é possível, né? É, isso, e é interessante, né, esse aspecto, porque às vezes é mais fácil, né, colocar uma desculpa no lugar da mudança de comportamento, né? Então é muito mais fácil pensar assim, ah, eu não tenho dinheiro para demolir a casa, então fica assim mesmo. E aí a gente vai procrastinando e tendo uma vida medíocre, uma vida, né, pequena, de escassez. E às vezes, né, reorganizar o ambiente, restaurar, talvez fazer uma troca, né, de um objeto com. Tem tantos clubes, tem tantos locais que vendem, né, revendem objetos usados e você pode fazer essa troca também. Né? Você pode ter um consumo mais consciente também, né? E colocar em prática a sua criatividade, buscar, né? Essa troca também de conhecimento com profissionais e com pessoas que gostam, né? Disso. Então, às vezes é mais fácil colocar uma desculpa no lugar, né, da mudança de comportamento e continuar nessa vidinha, né? Mas o que a vida pede de nós? A vida pede abundância, abundância de todos os aspectos, de pensamento, de atos. É extremamente importante que a nossa casa reflita o que nós pensamos de nós mesmos. Então, se eu acho que a minha vida não tem valor, que a minha profissão não tem valor, que eu não tenho valor no mundo, a minha casa também não vai ter valor. O meu ambiente vai ser um ambiente sem informação, sem identidade. As pessoas vão chegar ali de qualquer jeito e não vão ter uma sensação boa, porque muitas vezes você não acredita no seu potencial e não reflete isso. Então, é tão interessante quando a gente vai na casa de uma pessoa que tem uma vida de oração, uma vida de intimidade com o divino, diante da fé, da espiritualidade dela, ou que trilhou um caminho de autoconhecimento e aquilo se expressa na sua decoração, aquilo se expressa na organização do seu ambiente. Não precisa, né, ser rica, milionária para ter um ambiente organizado e arrumado.
né? Precisa sim ter autoconhecimento, né? E ter um entendimento de quem você é e qual é a sua função no mundo. Quando você sabe o seu propósito no mundo, você muda o mundo, né? E começa pela sua casa, né? Começa pelo seu quarto. É interessante isso. Eu gostei muito do comentário da Naomi ali, que ela falou, né, que começou a mudar o quarto. Eu tenho uma paciente mesmo que foi interessante. Se ela estiver assistindo aqui, ela vai ver. E eu peço assim, até permissão para comentar isso com ela, desse fato aqui, né? Porque foi um movimento muito grande de cura interior, de autoconhecimento. Ela iniciou o processo de terapia e começou a reforma do quarto dela. E aí foi muito interessante que ela trouxe isso, assim, nesse aspecto. Nossa, me senti tão forte por saber que eu podia pintar a parede do meu quarto. E eu tô me sentindo... tô cansada, mas eu tô me sentindo muito bem, porque as latas já estavam ali, eu estava esperando que alguém viesse fazer isso por mim, que alguém viesse tomar essa atitude, e eu consegui. Então, foi muito interessante. No momento, ela não percebeu que essa movimentação foi interna. Foi muito mais interna do que externa, né? Então, é extremamente necessário que na nossa casa nós tenhamos um ambiente dedicado aos nossos estudos, à nossa leitura, um ambiente dedicado, né, à honra da nossa família. É muito interessante dentro da psicologia, dentro das escolas alternativas que a gente tem dentro da psicologia, uma das dinâmicas é organizar um altar ou um ambiente de honra para a nossa família, né? De honra e de reconhecimento dos nossos antepassados. Então, hoje em dia, né, com a expansão da era digital, as pessoas não têm mais o hábito de revelar fotografia, por exemplo. E as pessoas vão sendo esquecidas, vão deixando de ser honradas, vão deixando de ser reconhecidas. Então, é extremamente necessário que a gente tenha, né, um cantinho reservado, né, para manter o culto não, né, mas manter a lembrança da nossa família viva, né, manter a lembrança dos nossos pais, dos nossos avós. Isso é muito interessante. Eu acho muito legal quando a gente vai no interior, que tem aquelas pinturas antigas, sabe? Que estão ali na parede. É uma forma daquelas pessoas, daquela memória se fazer presente, né? E da mesma forma, a demonstração e a projeção das nossas crenças, né? Então, quando a gente passa na frente, por exemplo, de um ambiente, de um monumento sagrado, a gente logo lembra, né? Logo se recorda do divino, ou de algo que é importante para nós. O mesmo na nossa casa, né? Então, é importante a gente ter um lugar que expresse e que chame a nossa atenção para o nosso interior, opa, não, tudo pode estar um caos, mas tem um lugarzinho aqui arrumadinho que me lembra, né, do divino, que me lembra da vida, que me lembra da essência, né, que não é só ego, que não é só trabalho, mas tem isso aqui também reservado, né? Então é muito importante que a gente tenha isso, né, no expresso na nossa casa. Ai. Com certeza, né? E faz parte também desse processo da arquitetura trazer para fora, sabe, esses elementos, essas coisas, né? E é uma forma também de você mudar o ambiente, né? Você Sim. criar uma parede de memórias, né? Uma parede de Sim. recordação, uma parede que conte uma história, não necessariamente somente com fotos, Sim, né? sim. Mas com, por exemplo, o Thiago, né? Seu namorado, ele é fotógrafo. Você tem na sua casa, ou ele tem na casa dele, uma foto que conte uma história, né? Não precisa nem ter foto de vocês. Mas aquela imagem ali, ela representa Sim. uma história, Não, né? é E isso faz interessante parte da arquitetura, você trazer muito. para fora, né? Trazer aquilo que você tem Uhum. dentro. E É. às vezes as pessoas Nossa. perguntam, né? É a pergunta típica das pessoas para o arquiteto. Quanto é que custa um projeto? Aí eu sempre respondo, depende. Porque depende de uma série de coisas, né? Não é assim, Sim, não tem uma tabela fixada de preço de arquitetura, né? De trabalho, de sim, projeto de sim. arquitetura. Por quê? Porque a gente trabalha com a pessoa e a gente Uhum. dá aquilo que aquela pessoa precisa. Sim, Entende? E à medida que a gente vai conversando, a gente vai perceber que não, o estilo dela é esse, através do briefing, né? sim. Então, para Uhum. trabalhar isso aqui, ela talvez vai precisar investir um pouco mais. Ou a gente pode trabalhar dessa forma que ela investe um pouco menos aqui, mas consegue Uhum. expressar, sabe?
a sim, sua identidade, a sua personalidade naquele sim, ambiente. sim. Não, eu E isso é achei muito muito lindo fantástico. você falando isso. Eu lembrei, inclusive, de uma fotografia que o Thiago postou e que ele falou do pai dele, né, através da fotografia, né, que foi uma lembrança. O pai dele já é falecido, já tem 2 anos, né, e nos últimos anos de vida ele ficou muito doente e Thiago dava muita atenção a ele, né, e um dos lugares favoritos do pai dele era a praia, né, a praia de Guarajuba. E aí um dos quadros que ele fez a simulação foi a praia, né, de Guarajuba. Então, foi a forma dele registrar e lembrar do pai dele também, né? Então, manter Sim, aquela memória viva, manter aquilo, né, expresso dentro de casa, é extremamente necessário, interessante. E quando eu comentei assim que quando eu vim para Salvador, eu levei um choque cultural, foi isso também. Porque Santa Catarina, né, foi colonizada por alemães, italianos, né? Então lá se dá muito valor à arquitetura. As pessoas, assim, independente da classe social, econômica, as pessoas prezam muito pelos seus imóveis, né? Um imóvel bem organizado, um imóvel bem planejado, é sinônimo do trabalho daquela pessoa. Então, a pessoa trabalha a vida toda para conquistar o seu bem, para conquistar o seu imóvel. Então, eles trabalham muito para isso. Tanto que um dos projetos dos meus pais era construir uma casa. Né? Independente do que acontecesse, eles iam construir essa casa. E tinha que terminar a casa, rebocar, pintar, organizar, fazer jardim. Né? Então, eu levei um choque muito grande quando eu cheguei em Salvador, que eu vi, obviamente, que as condições sociais são bem diferentes, né? Mas parece que a relação com o imóvel é só construir e botar um telhado, pronto. Não precisa botar identidade, não precisa colocar personalidade ali. É importante estar protegido, né? Então isso foi um choque para mim muito grande, né? Nesse aspecto, assim. Então, e é importante a gente ter isso também na nossa consciência, que não é só, né, ter um ambiente para você se proteger, para você se abrigar, mas essa casa precisa ter uma expressão, né? As pessoas precisam chegar ali e se sentir acolhidas, e principalmente você, né? Precisa chegar no seu ambiente e se sentir exato, acolhido, né? Então isso é muito exato. interessante. E realmente você tocou aí nesse ponto, né, em relação à cultura. Também existe uma mentalidade que é uma das coisas que eu tenho tentado quebrar um pouco aqui no meu Instagram, de que você contratar um arquiteto para transformar o seu ambiente, para deixar sua personalidade é frescura ou coisa de rico, Uhum, sabe? uhum, Então, assim, uhum. a arquitetura é para todos. Eu não sou rica, eu moro num bairro Sim, popular, eu moro em Castelo sim, Branco e sou uhum. arquiteta. Eu tinha essa crença, né? Sim, Eu sim. sonhava ser arquiteta desde criança, mas eu não Que achava que eu legal. nunca seria arquiteta, porque arquiteta é coisa de rico. Eu estudei Aham. na faculdade com ricos, que é filhos de Sim, arquitetos, filhos de engenheiro, sabe? Aquele arquiteto top que você vê nas revistas é o filho da minha colega de turma, né? sim, sim, Então, assim, a arquitetura é para todos. Então, existe uma sim. cultura, uma mentalidade também Uhum. de que a arquitetura é supérfluo, né? Sim. Mas hoje, né, assim, já há algum tempo que eu tenho trabalhado isso, eu trabalho muito com projetos Uhum. de arquitetura popular, casa popular, de construção, né? E é interessante a Uhum. gente ver o perfil do cliente, até um cliente que tem uma classe mais assim, classe popular mesmo, às vezes ele nem Uhum. acredita que ele pode Que ter ele determinada pode. coisa na casa dele, entende? Justo. Uhum. Justo. E é isso também que eu quero mostrar através dessa Aham. jornada, de que é possível e não é frescura, não é para Sim. todos. É possível você cobrar um valor justo por algo que vai gerar um grande valor na vida da pessoa. Perfeito, Não é perfeito. frescura você Não, ter a sua expressão na sua casa, não é, né? é, Mais com do que certeza. nesse tempo a gente tem se deparado com esse fato, né? Que Sim. não é frescura e não é só para ricos, a arquitetura é para Uhum. todos. Com certeza. Não, se eu trouxer boa parte, né? Eu tenho 31 anos, então os meus pais construíram a casa quando eu tinha 6 anos.
E foi um processo, assim, de construção mesmo, sabe? De que, além do pedreiro, a família foi envolvida na obra, né? Todos nós carregamos tijolo, telha. Então, aquela casa, ela tem a nossa história, tem o nosso suor também. E os meus pais eram assalariados quando construíram a casa, né? Mas vem de uma mentalidade, né? Uma dimensão cultural também, de que é uma questão de honra de ter a sua casa, né? De ter o seu ambiente, de ter... é um símbolo da luta deles, né? Do trabalho deles. Agora, é claro, quando eu falo de diferença cultural, eu não estou falando assim... Ah, porque a economia é diferente, porque são ricos ou aqui em Salvador, por exemplo, são pobres. Não, não é isso. É uma Sim, mentalidade, e é essa crença também, né? De que eu entendi a exatamente. gente não pode ter uma casa bonita, a gente não pode ter, porque a gente mora num bairro popular, a gente não pode ter uma casa bonita, porque o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu tô, né, roubando, desviando dinheiro? Não, vão pensar que é possível, né? Vão pensar, fulano, como é que você construiu isso? Ah, foi a Miri, a arquiteta Miriane, que me ajudou, que me indicou aqui a loja tal, né? E outra questão, Miri, os meus pais tinham meu pai principalmente, né? Porque meu pai é eletricista e tal, e sabia muita coisa assim de construção. Mas um dos grandes benefícios que ajudou ele na economia e a fazer muito mais coisas dentro de casa foi o conhecimento e saber exatamente a quantidade das coisas, dos materiais que tinha que comprar. E foi a indicação de pessoas profissionais da área, que falavam, ó, seu Carlos, o senhor tem que fazer isso, vai por aqui, faz um projeto, faz um cálculo. Então, meu pai não comprava no olhômetro, sabe? Meu pai pesquisava muito, consultava muito. E uma das coisas que eu acredito que você pode falar melhor do que eu, mas pelo fato de ter um auxílio, um acompanhamento profissional, as pessoas podem reduzir muito o custo da obra, né? Aí às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou contratar uma arquiteta, eu não vou contratar um arquiteto que eu vou gastar dinheiro. E com esse dinheiro eu posso investir. Aí contrata o pedreiro, que obviamente, né, tem o seu reconhecimento, tem o seu trabalho, mas que não entende de design, que não entende, né, de outros fatores que o profissional da arquitetura estudou. E aí, às vezes, acaba gastando até mais, né? Às vezes acaba, né, jogando massa, cimento fora, que era para ter construído tal coisa, e podia ter investido em outra coisa dentro de casa, né? Então é interessante ter esse apoio. Eu acho que você pode falar mais disso também, talvez em outros dias você vai falar disso, né? O quanto que Uhum, reduz, né, os custos, né? Pelo fato de ter uma ajuda, né? com certeza. Cris, está chegando o nosso fim da nossa live, nosso Mentira! tempo Sério? passa voando, Meu Deus! passa voando. Quero Então, Miri. agradecer a todos, né, a presença, agradecer a Cris, né, a contribuição. Essa live vai ficar salva? Essa live vai ficar Legal. salva por 24 horas. Então a gente vai Joia. encerrar aqui a live já já, vou postar no feed. E para Uhum. você que tem o acesso VIP lá no meu WhatsApp, no grupo, você vai ter a chance de rever essa live. Ou seja, se você está aqui e não é inscrito, quando terminar essa live, você vai lá na minha bio e vai fazer a sua inscrição e vai entrar nesse grupo VIP. Já tem material lá, eu já falei isso aqui, já tem material lá exclusivo, tá certo? Que Então eu vou joia. deixar a live salva assim por 24 horas. Então você corra para assistir ou então se inscreva no canal lá, se inscreva no grupo do WhatsApp para continuarmos essa jornada. Então quero agradecer a Cris, né? Mas não Imagina, eu que saiam agradeço. ainda. Eu que agradeço, viu, Miri? Muito obrigada. E me chame sempre que precisar, viu? Tô aqui, disponível. Eu Então, vou muito sair aqui para obrigada, você Cris. continuar aqui, viu? Beijo grande, até Tá joia, mais. beijo. Ah, Tchau, tchau. peraí, não sai agora não. Faz Sim. o print, gente, para marcar a Ah, gente. é? Pronto. Marque a gente, siga lá, Crislane Haddix, falei certinho, Fala. aprendi. Sigam ela lá, que também ela é uma excelente profissional, né? E invistam também na psicologia da sua vida, para a sua vida.
né? Eu fiz terapia, já falei aqui, e recomendo a todo mundo. Quem me conhece sabe, eu digo, eu já faço terapia. Porque é excelente, é excelente. Que bom, Tá bom? Miri. Então, muito obrigada, Beijo Cris. grande. Até Quero que mais. vocês fiquem ainda aqui, que eu tenho uma coisa para falar com vocês. Obrigada, Cris. Beijo. Então, gente, nós estamos no início dessa jornada, tá certo? Estou muito feliz por começar essa jornada aqui com vocês, né? E amanhã nós vamos ter uma aula fantástica sobre mudança através da pintura, pintura artística com através de stencil e através de outras técnicas. Então, eu vou trazer aqui amanhã para nós a Stencil Decor. Eu vou postar no feed, tá certo? Falando sobre a arquitetura e a mudança através da pintura, tá certo? Através da pintura artística, trazendo para você a possibilidade de uma transformação, de uma mudança no ambiente, você mesmo fazendo a sua mudança, né? A sua parede, criando, dando personalidade ao seu ambiente, tá certo? E eu vou fazer uma postagem aqui no Instagram quando eu terminar essa live. E quero que você coloque lá o que ficou de mais forte para você nesta live. Eu vi umas hashtags subindo aqui, hashtag mudança de mentalidade, né? Gostei muito. E é isso mesmo, mudança de mentalidade, mudança de mindset, né? A gente precisa sair de um mindset de baixo para um mindset de crescimento. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, tá certo? E no final dessa jornada, gente, eu vou lançar um curso para vocês, mas só vou falar disso mesmo na quinta-feira. Por quê? Porque eu acredito que essa jornada é para dar um start, para você perceber que você precisa realmente transformar e que você pode gerar uma transformação na sua vida através da arquitetura, através da mudança na sua casa, no seu ambiente. E para isso eu vou dar algumas aulas gratuitas, umas lives gratuitas, trazendo dicas pontuais para que você faça você mesmo essa mudança, tá certo? Eu vou falar mais sobre esse curso na quinta-feira, então você não perca e não se esqueça de se inscrever. Na bio vai ter lá um link, você faz a sua inscrição, entra no canal do WhatsApp e nós vamos postar lá também hoje. Se não hoje, até amanhã a gente posta o resumo dessa live aqui para vocês, bem mastigadinha, né? Tudo aquilo que ficou de mais forte e também os comentários. Eu quero que vocês vão lá no feed, depois que eu deixar salva a live, e comentem na foto que eu vou postar o que ficou mais forte para você nessa live. E o print que você tirou, eu quero pedir que você compartilhe nos seus stories, me marque Cris também, tá certo? Para que a gente reposte vocês aqui. E convidem mais gente para essa live. Convide mais gente para essa jornada. Porque quando a gente percebe que dentro de nós a gente pode gerar uma transformação, a gente também quer carregar outros conosco, né? E não é bom a gente caminhar só, né? Deus criou o homem e depois criou a mulher, porque não era bom que o homem estivesse só. Então, não trilhe essa jornada sozinho. Envie essa live para várias pessoas. Convide as pessoas. Se você estiver no grupo do WhatsApp, você vai ver lá que já tem um linkzinho, a gente vai repostar de novo para que vocês convidem outras pessoas para essa jornada. Faça a sua inscrição e eu quero esperar os comentários na postagem, tá certo? Então, essa live, vou repetir, vai ficar salva por 24 horas apenas. E somente as pessoas que estiverem inscritas nessa jornada vai ter acesso a todas as lives que vão acontecer. Então, amanhã, transformação com tinta com a Stencil Decor. Se vocês não seguem, sigam eles. Eu vou postar no feed também, para vocês conhecerem um pouco do trabalho dele. E a Priscila, que é arquiteta também consagrada na comunidade de aliança, da comunidade Shalom, irá falar conosco. Ah, um detalhe! Amanhã essa live vai ser às 15 horas, porque foi o único horário na agenda deles. Então vai ser uma live às 15 horas com a Stencil Decor. Tá certo? Então é isso aí. Gostaram dessa live? Se gostaram, vocês vão pegar no feed. Eu vou enviar para várias pessoas, porque vai ficar apenas por 24 horas. Então, um beijo. Deus abençoe. Shalom!